Olá, eu sou Ediane Oliveira, jornalista da Escola de Poesia Americana e apresentadora do Papo Indicado, uma ação desenvolvida com o objetivo de conversar com escritoras sobre as suas trajetórias e seus trabalhos literários e também o seu envolvimento com o campo editorial. Os episódios são postados diretamente aqui no nosso canal no YouTube e o Papo Indicado, além de ter a minha produção e a minha apresentação, também conta com suporte técnico e edição de Nathalie Weber. Te convidamos a acessar as nossas redes sociais, conhecer as nossas ações através do nosso Instagram, Twitter, YouTube e também Facebook. Você pode pesquisar por Escola de Poesia Americana. E para esse terceiro episódio do Papo Indicado, eu vou conversar com a escritora poeta Eliana Mara. Ela é poeta, professora doutora em letras, com ênfase em estudos culturais e escrita criativa. Eliana Mara também faz parte do movimento popular de arte, atuou como alfabetizadora de adultos e crianças, publicou Fábulas Delicadas, seu primeiro livro, em 2009, e em Porto Alegre atuou na Casa de Cultura, com o coletivo Catarse, participou do Cine Bisco, assinou a coluna Leitora de Mundos, participou de produções audiovisuais com o coletivo e também envolvimento com o grupo Alabeoni. Ela está preparando seu segundo livro, chamado Fábulas Furiosas. E também é uma das autoras que compõem um e-book de poesias de mulheres negras do fogo que arde em nós. Eliana Mara também atualmente faz parte do coletivo Mulheres Cuidadoras e de um fórum de 60 cursos pré-vestibulares no Rio de Janeiro que buscam a inclusão de jovens em vulnerabilidade social para que adentrem a universidade brasileira. Então, eu já queria agradecer nesse momento e dizer da alegria para nós da Escola de Poesia Americana estar com essa poeta, parceira e admirável escritora que possui esse trabalho que a gente vai poder hoje conhecer um pouco mais ainda e poder estar de novo contigo, Eliana. É um prazer, porque a gente já teve juntas em outros momentos tão especiais quanto esse, principalmente na produção do e-book, que tu és uma das autoras escolhidas do Fogo que Arde em Nós, e hoje a gente poder estar falando sobre essas transformações e sobre esse teu momento atual e sobre o que tu estás escrevendo, é para mim um prazer. Então, seja muito bem-vinda e que a gente possa conhecer um pouco mais do teu trabalho hoje. Obrigada. Agradeço muito também estar aqui contigo e claro que desde que a gente combinou, né, de que eu estaria aqui indicada no Papo Indicado, eu comecei a fazer uma revisão, né? É como se fosse traçar um caminho desde o e-book, né, até hoje, com todos os acontecimentos, como eu disse para você, esse mundo tão hostil, né, que a gente está, esse momento de muita hostilidade, de muita brutalidade, né, sobre as pessoas, sobre a vida, sobre a própria vida, né, a vida de todas as espécies, a vida do mundo, para onde vamos? E quem sou eu nesse momento? Né? Quantas coisas me aconteceram e para além do que pode estar, do que é público, eu estou no momento de me pensar muito o que tem acontecido dentro de mim, o que aconteceu com a minha vida, o que me trouxe até esse momento, as minhas cicatrizes, as minhas dores, os meus equívocos, as minhas vergonhas, as minhas culpas, de que matéria que eu fui feita até agora, o que não foi meu, o que é que foi imposto desde que eu nasci, o que é que foi imposto desde que minha mãe nasceu. Então é um momento muito profundo, que vem muita dor e vem muita... eu vou fazer 60 anos o ano que vem. Então é como se eu quisesse parar um pouco essa máquina do tempo, para dizer, pera, 60 é um número muito redondo, o que é que eu fiz com a vida? Né? E um momento muito importante foi no dia 12 de junho, né, Dia dos Namorados, que eu chamei de Dia das Enamoradas, que aqui no Rio se deu a foto histórica, né, que foi feita nas principais cidades do Brasil, das escritoras. E indo para o Teatro Municipal, porque foi nas escadarias do Teatro Municipal aqui no Rio, eu encontrei várias mulheres pelo caminho, né, chegando, e mulheres com 3 livros, mulheres mais famosas, mulheres sem livro nenhum, perguntando, eu sou escritora, mas nunca publiquei, eu posso? E foi muito lindo a gente se ver naquela escadaria e
estava lotado, e lá embaixo, na rua, todas as pessoas olhando para a gente e muitos fotógrafos. E você sentir, este é um momento histórico em que eu me digo, eu sou escritora. E um dos livros que estava escondidinho assim na minha estante, que estava perdidinho, porque ele é fininho, foi um dos livros que eu levei, em que eu não escrevo, que é esse, que, se não me engano, é a única antologia feita para a Marielle, Um Girassol nos Teus Cabelos. O título fui eu que escolhi, e eu fui curadora junto com a Cidinha da Silva e a Marília Kubota. E aí eu comecei a pensar onde eu estive por escrito, né? Além do meu livro. Eu estive no livro Estou no livro, né? Que é um trabalho, inclusive, da Escola de Poesia do Richard de Serraria. E aí comecei a me pensar no tanto de textos que tem aqui à minha volta, que eu não consigo mostrar, que não estão ainda publicados. E eu acho que a minha história de criança voltou. Eu ganhei uma biomi nova de uma amiga, né? E eu olho para ela e digo, é essa Eliana que eu sou. E como é que uma das questões que mais mexe comigo hoje, como é que eu me acomodo, me acalmo e me entendo no como eu tenho me tornado uma mulher negra. Não para responder ao movimento, não para responder aos programas, às entrevistas, não para responder a um posicionamento que é claro que é político, mas para responder pelo que é político dentro de mim. Porque eu não nasci me sabendo negra, e eu, quando era criança, eu não me sentia negra, eu me sentia pobre, eu me sentia rejeitada dentro da família, eu tinha dores que eu não sabia que cor elas tinham. Então, eu fui descobrindo aos poucos. E na época, nos anos 70, quando eu entrei no movimento popular de arte, e da arte dos anos 70 também, geração mimeógrafo, as questões que mais pegavam não era nem... O movimento negro já estava presente, os cadernos negros já estavam sendo publicados, mas as grandes questões eram lutar contra a ditadura e os restos dela e lutar contra as questões de classe, né? Então, essa era a questão, onde os trabalhadores, como é que se reúnem, e o que fazer com os pobres. Eu sou filha de nordestinos, como é que os nordestinos em São Paulo são tratados. Então, eu me vejo hoje como uma mulher que está se revendo profundamente por inteiro, escrevendo todo dia. Eu tenho acordado, estou tendo aqueles momentos em que eu acordo 3 da manhã com uma frase. Eu acordei de um sonho em que uma serpente me agarrava, e quando eu saía do sono, ela ia voltando, caminhando para a cortina e se escondia na estampa da cortina. Então, acho que esse é um momento de estar me reencontrando comigo, com as minhas dores, com as minhas alegrias, como estou me tornando muito mais feminista, muito mais negra, muito mais ativista, e isso também tem um peso, né? Porque a gente vai se encontrando também com histórias de dores, de muita injustiça, mas também me sentindo muito dentro dos movimentos em que eu tenho que estar, né? Pela educação popular, por levar escrita, literatura, conhecimento, cuidando de mulheres que cuidam. Então, acho que as notícias são mais ou menos essas. Eu queria saber, assim, quando que nasce a escrita na tua vida? Quando que a Eliana Amara realmente começa a rabiscar? Foi na adolescência? Foi na juventude? Foi na infância? Foi já num período mais adulto? E como que isso nasce para ti? Como algo que realmente vai ser um mergulho na tua vida, né? Porque hoje aí, simbolicamente, a gente falando dos 60 anos, a escrita tem sido, sem dúvida, uma arma, um alento, uma força, e uma expressão muito presente na tua trajetória. Então, como que começa isso? Então, minha mãe foi uma mulher, foi não, né? Ela está bem viva, mas ela é para mim ainda muito bonita, claro, mas ela está com 80 anos, mas ela era uma mulher belíssima, uma mulher negra, muito linda, e que atraía muito homens brancos, né? Então, ela teve 2 amores, com 2 homens brancos, com os quais ela teve 2 filhos, e nenhum desses homens brancos pôde assumir minha mãe.
as famílias não permitiram, então eu fui a segunda filha da minha mãe solteira. O que, para mim, causou problemas na infância, porque era difícil para uma família muito pobre como a minha, mais uma criança, né? Então, os adultos saíam para trabalhar, nós morávamos num cômodo só, eu, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, minha mãe, minha irmã e eu. E eles saíam para trabalhar e voltavam com comida. Não tinha assim, tem comida hoje, não. A gente morava bem na periferia de São Paulo, então a gente ficava, às vezes, eu e minha irmã, o dia inteiro esperando a comida chegar. Então, minha casa tinha muito pouco, né? Tinha água de poço. Uma das cenas que, para mim, é muito linda e que vai estar no livro é de uma jabuticabeira, que eu era uma menina muito moleca, e eu subia na jabuticabeira e conseguia pegar as maiores, eu era muito gulosa também. E aí minha mãe conheceu o terceiro amor da vida dela, que se transformou no meu padrasto, que casou com ela. E aí a gente saiu da casa da minha avó e também saiu da pobreza extrema. A gente foi ser pobre, pobre legal, assim, tinha comida e tal. E eu, claro, não tinha livros, mas meu padrasto trouxe. E ele tinha, como ele era contador, ele tinha uma máquina de escrever e um dicionário, que minha mãe não me deixava chegar perto, porque ela achava que podia quebrar ou que eu podia rasgar o livro. Então, sozinha, sabendo que era proibido e escondida, eu aprendi a ler. Aí eu entrei na escola e na primeira semana, a professora, um dia eu estava lá, assim, com a cartilha Caminho Suave, que era só de branco, né, representado, e eu estava lá lendo a última página já. E aí vem a professora muito simpática, assim, já com uma régua pronta para... As professoras podiam dar reguada na gente, né? E falou, o que você está fazendo, menina? Você não está fazendo a lição, né? E aí eu tive que contar, falei, eu estou lendo. Não, você não pode estar lendo, ninguém está lendo na sala. Assim que eu me lembro. Aí ela me pegou e me arrastou, né, para a diretoria, e aí olhou para a diretora e falou, nós temos um problema aqui. Aí eu falei, meu Deus, estou prejudicada agora, alguma coisa vai acontecer de ruim comigo. E aí, na outra semana, eu já estava no segundo ano, porque eu já sabia ler e escrever muito bem e sozinha. E eu não sei te explicar como isso aconteceu. Eu só me lembro do dicionário e da máquina de escrever. E a partir daí, nunca mais eu consegui parar. Eu morava no Itaim Paulista, que é um bairro que tem trem, né? A gente ia para a cidade de trem, e eu ia pendurada assim no trem, com a mão aqui e lendo. Aí descobri as bibliotecas públicas, eu era fanática das bibliotecas públicas. Então, eu acho que a palavra, eu não suportei esperar, né? Eu fui atrás da palavra, eu precisava descobrir esse mundo. Começou assim, e depois nunca mais me largou. E está até hoje ativamente fazendo parte, né, de tantos projetos incríveis, e eu já queria começar falando sobre a tua primeira publicação, né, que é o livro Fábulas Delicadas, e queria que tu já falasse para a gente o que tu gostaria de destacar do Fábulas Delicadas, e especialmente agora que tu estás na produção do teu segundo livro, que é o Fábulas Furiosas. Eu acho que é muito interessante a gente falar dessas fábulas e o que elas significam, né? Seria do tamanho de um soco no estômago. O tamanho de um soco vindo de mão muito grande e bruta no estômago de um bebê. Soco bruto e grande no estômago de um bebê prematuro. Seria do tamanho de uma agulha grossa furando um olho. O tamanho de uma agulha grossa e enferrujada furando o olho surpreso. Seria do tamanho de uma bala quente estourando os miolos da mulher assustada. Seria do tamanho de um estupro de meninas vítimas da guerra. Uma menina apenas, estuprada por vários soldados quentes, munidos de socos, calor e balas. Seria uma cauda quente despejada no ouvido. Uma cauda quente no ouvido, tortura para durar horas. Ouvido estourado, miolos quentes, tortura despejada, meninas, bebês, olho furado. Seria uma dor tão grande quanto um corpo vivo sendo esquartejado enquanto vivo. Ou então,
uma lista infinita de dores que cabem na imaginação e na realidade humanas. Nada poderá medir a dor que você vai sentir quando seu filho for assassinado. Esse texto é difícil para eu ler, e Fábulas Delicadas é um título muito irônico para este livro, né? Mas eu acho que a delicadeza dessas fábulas primeiras, que eu demorei para escrever, eu era muito crítica, eu tinha muitos poemas, mas eu acho que eu comecei tardiamente, né? Que eu ainda não era nem tão mulher, nem tão feminista, nem tão negra quando eu fiz o Fábulas Delicadas, mas eu tinha muitas dores para contar de mulher. Eu era uma mulher que precisava falar de dores de mulheres. Então, acho que perceber aí não um feminino essencializado, mas um feministo, né? Um misto de o que é mulher em mim. E eu acho que quando a gente diz mulheres, a gente está falando algo que não é igual em nada. Né? Eu não acredito nesse coletivo mais, nessa ideia. Quando eu digo mulheres, eu estou dizendo uma gama imensa de grupos, de opções, de diversidades, de etnias, de opções de gêneros, sexuais, políticas. Então, eu tenho me inculcado muito, que quando falar mulheres, abrir, mulheres, 1000 mulheres, inúmeras, milhares, né? Venham de onde vierem. Claro que eu não concordo, né? Não gosto de que nesse conjunto, acho que tem que incluir nesse conjunto também mulheres que fazem pactos com o patriarcado, que fazem pactos com o racismo, precisam ser tratadas, né? Precisam ser incluídas, precisam ser cuidadas, mas também precisam estar vigiadas de alguma forma, precisam estar sendo examinadas, porque nossos corpos são o tempo inteiro, né, domesticados. Então, eu acho que o Fábulas Delicadas, ele foi o momento em que a minha linguagem chegou, em que eu encontrei uma linguagem de escrita que era eu. E aí eu digo, eu sou escritora. Eu sou a escritora que eu acredito que eu admiro. No Fábulas Delicadas, eu não nego. A gente escreve, depois a gente olha alguns textos e diz, esse texto eu não gosto muito. Poucos textos do Fábulas eu nego. Alguns eu nego mesmo, não gosto. Mas são poucos. E um deles, por exemplo, rendeu um curta na escola Darcy Ribeiro. O outro foi lido pelo Abu Janra, no programa dele, sem eu nem saber como chegou lá. Então, ele teve uma história bonita. Mas ele me incomoda hoje, porque a minha escrita está mais furiosa mesmo. Mas eu não chegaria na fúria direto, porque eu não era assim com a palavra. Porque eu acredito que a fúria na palavra, ela tem que ser na forma. Ela tem que comover, a palavra tem que ser tratada como arma. Ela não pode ser o desenho de uma arma. Ela tem que ser a arma que vá dentro do leitor e cutuque, desmonte, para que ele saia do lugar. Então, eu consigo, para mim, o resultado do Fábulas Delicadas é bom, mas ele não é mais quem eu sou como escritora hoje. Eu acho que eu estou uma escritora que eu vou falar de terror, de horror, de crime, de abuso. Eu não tenho mais medo de dizer nada. Então, eu não tenho mais comportamento. Eu acho que eu serei agora uma escritora mal comportada nesse sentido. Não sei se eu te respondo. Se... Sem dúvida. E o que mais acionou, Eliana, essa fúria que está sendo transcrita, essa força e essa denúncia que sempre esteve presente dentro da tua inquietude como poeta, como mulher negra, como mãe, como educadora, como artista. Mas o que mais tem acionado é essa poesia atual que tu estás escrevendo, porque tu estás em processo de escrita constantemente, né? A escrita sempre esteve presente contigo, Sim. tanto nas tuas oficinas de escrita que tu sempre desenvolveu, como nos teus envolvimentos com os livros, a partir da leitura, mas também a partir da publicação, da escrita, do texto escrito no papel, do texto que tu vai escrever no computador, enfim, a palavra ela te acompanha, como tu bem falou, desde o início, né? Desde os tempos da infância.
esse fascínio, mas essa fúria, ela está sendo acionada por quais caminhos? A fúria biográfica é a história da minha vida. Eu quero mais 20 anos para escrever a minha história e as histórias de todas as mulheres que eu puder contar, porque a gente precisa contar. A gente precisa contar como a gente sofre, porque quando a gente, às vezes, não sabe nem que tem direito de reclamar, não sabe nem que tem direitos, antes de casar, de fazer certas coisas. A gente sofre porque não tem advogado antes, porque não tem terapeuta antes, porque não tem grupo de suporte antes. Então, o que eu quero fazer nos meus próximos 20, 30 anos é meio que ser guia, guardiã de mulheres que podem prevenir os abusos, pedir socorro, pedir ajuda, e eu acho que a escrita da gente tem esse papel. Ai, me empolguei aqui, mexeu comigo. Parece que esquenta. Mas que bom. Esse é um dos objetivos também dessa conversa, né? A gente poder conhecer vocês, poetas que fazem parte também dos nossos dias, porque a Escola de Poesia Africana também tem feito essa escolha de poder trazer e dar e fazer essa conversa, esse papo, que é uma conversa de duas mulheres negras aqui, sobre poesia, sobre literatura, mas para além disso, né, do processo escrito, do processo da escrita, é esse encontro de vidas mesmo, esse encontro de memórias, essas aproximações que a gente tem. E é tão forte, potente poder te ouvir, sempre com essa força que eu já havia conhecido há bastante tempo atrás, e perceber o quanto tu tens traduzido também o teu mundo a partir da tua biografia, a partir do teu trabalho. E isso vai se conectar com esse momento atual que a gente está vivendo, e aí eu queria perguntar um pouco para ti do simbolismo, do significado que foi estar recentemente participando de uma foto histórica de escritoras, né? Que a gente vivenciou isso na maioria das cidades brasileiras, acredito que quase todas as cidades tiveram seu momento de colocar essas mulheres juntas com seus livros para essa foto histórica, que para além de ser uma foto histórica, é uma foto que mostra essas vozes, que mostra esses silêncios que foram marcados por muito tempo, que hoje, que bom por isso, não está mais acontecendo, né? Esse silêncio está sendo quebrado em palavra e em movimento. Então, eu queria que tu falasse um pouco desse momento, como foi para ti estar ao lado de tantas escritoras no Rio de Janeiro, fazendo parte desse momento histórico brasileiro. Tem uma frase, tem um texto que eu indico da Marianne Pessac, que é aí uma figura incrível aí de Porto Alegre, que ela escreveu um texto sobre essa foto. Ela fez uma imagem que eu achei linda: as gavetas estouraram, né? Querendo dizer que muitas escritoras têm ainda os seus textos nas gavetas, né? Eu me arrumei, escolhi um vestido lindo que eu tinha usado no lançamento, que tinha Alice no País das Maravilhas desenhado. Tomei um café, eu fui muito emocionada. Foi às 11 horas, né? E eu fui bem comportada. E dizem que os cariocas se atrasam, mas a foto foi pontual e foi um grito, assim: os cariocas são pontuais. E o meu coração acelerando, sabe, no metrô, assim, acelerando. Eu já amo teatro municipal, né? Tomei minhas 3 doses da vacina lá. E quando eu fui chegando e vendo aquelas mulheres, o meu coração começou a disparar de um jeito, porque parece que eu vi a menina Eliana começando a ler as minhas histórias e está fazendo parte de um momento em que, sim, eu sou uma mulher ativa politicamente e faço história, né? Eu escrevo. Aí eu levei o livro de coletânea e fiz questão de levar o da Marielle, porque era levar a Marielle que estava comigo, né? Claro, botava foto do Fábulas Delicadas e imaginava, aqui tem outros livros que não estão publicados ainda. O sentimento de encontrar mulheres no caminho, inseguras, se podiam estar na foto. Algumas eu convidei e foram. Eu estava fazendo mentoria, estou fazendo para uma escritora que não se publicou ainda, e ela
ela melhorou tanto com a minha mentoria, e que foi um processo que a gente nem esperava que melhorasse tão rápido, que ela tomou coragem. Ela não tem nada publicado, nada, nem vai demorar um pouco ainda, ela está no começo, mas ela foi em Florianópolis e ela disse que ela chorava de emoção, que mesmo não tendo livro, ela estava ali, se encontrou entre mulheres. Eu acho que você falou de algo que é super importante. Esse silenciamento, e eu lembrar, além da questão, né, que as mulheres negras, e principalmente as mulheres negras brasileiras falam, a própria Conceição Evaristo, que é a nossa grande griot, grande mãe, né, que ela fala da escrevivência. Eu tenho lido e gostado de ler os questionamentos da Virginia Woolf, quando ela diz que as mulheres precisam de coisas básicas para serem escritoras que são negadas. Elas precisam de um mínimo de condições financeiras, elas precisam de um mínimo de estrutura, elas precisam de um espaço, mas o que elas precisam, principalmente, é não serem interrompidas. E o que mais foi feito com as mulheres na pandemia é que elas foram violentadas e interrompidas no seu trabalho. Então, as mulheres estão escrevendo e a todo tempo o papel que é dado para as mulheres, as imposições, são de interrupções. Uma mulher escrevendo não é levada a sério. Uma mulher escrevendo não está limpando, não está cuidando, não está namorando. Uma mulher que escreve é perigosa, uma mulher que escreve é meio louca. Mas por que você está escrevendo livro? O que você vai ganhar com isso? E uma mulher que escreve é uma mulher que vai mudar o mundo. Então, a emoção é tão grande. Depois teve um momento em que as mulheres negras se juntaram e eu fui para a foto. E eu sentei do lado da Eliana Alves, que é uma escritora, né, uma escritora negra maravilhosa. Eu li o último livro dela, agora Solitária, indico, maravilhoso. Eu estava do lado dela, mas não vi, porque ela estava com o cabelo curtinho. E a Eliana, só que ela é Eliana famosa, né? E todo mundo gritando, Eliana, eu sabia que não era eu. Mas aí, quando eu olhei, a gente fazia um tempão que a gente não se via, e a gente se abraçou, porque a gente estava sem o celular uma da outra. Então, esse momento também das mulheres negras se juntarem para uma foto, e as mulheres entenderam, né, as não negras, e aí um monte de fotógrafos. Então, assim, sabe, para mim é o tapete vermelho do Oscar, assim, porque foram dois momentos, né? Encontrei mulheres do Mulherio, que é um movimento também que faz um movimento de juntar mulheres para promover mais edições também. Então, assim, depois eu fui tomar café com uma amiga, um café que durou 4 horas. A gente, assim, não conseguia, sabe? Era tanta coisa, tanto conteúdo da resistência, da visibilidade, de sair do silenciamento e de talvez ser uma prática, sabe? Lembrar, vamos nos juntar de novo e nos fotografar. Vamos, mulheres, vocês estão escrevendo hoje, você já escreveu hoje, sabe? Botar na geladeira, assim. Quase difícil de explicar, mas é muito lindo, foi muito lindo. Porque não é apenas uma foto. A gente sabe disso. Não é apenas uma foto. É algo que se eterniza como um novo marco, um novo momento, né? De mulheres que sempre, inclusive, escreveram, mas que não poderiam, inclusive, dizer que escreviam ou mostrar os seus textos, as suas poesias. E eu não teria como, nessa quase finalização de entrevista, não te convidar para que tu, como poeta, leia as tuas próprias poesias, porque para nós também é um momento muito especial de poder ouvir através da tua voz a tua própria palavra, né? Então acredito que tu já esteja com algum livro aí para a gente poder. Eu tenho um pequeno, um poema que saiu nessa semana. Amor é palavra que estudo, examino, olho do lado de dentro, sonho do lado de fora. Uma vida passa pelos trilhos, pelas rotas, pelas nuvens. E a minha, a vida de agora, é sempre outra. Amor é gesto que ensaio, moldo, costuro, corto e recorto e monto. Vira cidade, vira carrossel, vira nuvem, vira flor e girassol. Amor é fato que ouço e conto, história que invento. Invento você, e você é amor. Esse foi um levezinho. E eu queria ler
um que eu estou começando a escrever alguns contos poéticos que vão virar as fábulas furiosas, né? Eu descobri o nome da Roda dos Expostos, que era a Roda das Expostas, que é algo da escravidão que eu estou pesquisando, né? E trabalhando com isso, eu coloquei a epígrafe da Bell Hooks. Antes de exigir que os outros me ouvissem, precisei ouvir a mim mesma para descobrir minha identidade. Sempre imaginei que fui abandonada na porta da casa da minha avó, antes dela sair para o trabalho, de madrugadinha, numa caixa de sapatos, coberta por um pano sujo, feridas na cabeça, tamanho de um rato, cara de rato, rosto sujo, picadas de insetos no corpo, sem chorar, quase morta. Minha avó fez um ritual, pediu que fervessem água, me colocou no chão frio da cozinha. Minha tia amornava a água. Minha avó colocou a bacia lustrosa, bem limpa, sobre mim. Começou a bater na bacia como se fosse um tambor. Minha tia trouxe folhas do quintal. Minha avó benzeu a bacia, batendo o ramo de folhas, falando umas palavras estranhas. Bateu mais um pouco. Olhou para minha tia e disse: esse bichinho está morto. Não adianta mais. Ouvi um chorinho, que virou um choro alto, que não parava. As vizinhas chegaram. O bichinho já estava na água cálida. Depois, enrolado numa toalha bem alva, cheirosa, cheiro de alfazema. Uma vizinha que tinha criança pequena em casa trouxe uma mamadeira com leite. O bichinho não quis. Não conseguia chupar o leite do bico. Alguém teve a ideia de ir pingando leite na boca aos pouquinhos. Chorando ainda, chorando cada vez menos, cansado de chorar, o bichinho dormiu. E eu cresci, sendo a menina que se salvou numa bacia. Minha avó era a benzedeira da região. Diz minha mãe que nasci de noite, no horário que o trem chegava, no horário que minha avó voltava do trabalho. Minha mãe diz que nasci no quarto, de parto normal, e meu pai ainda estava com ela. É isso. Depois pulo um espaço de tempo que não sabe bem por onde eu andei e me diz que sou inteligente, porque meu pai, na época, trazia miolo de boi para casa. De tanto comer miolo de boi, fiquei inteligente. Só podia ser isso. Dizem que nasci no dia 29 de janeiro, não tenho certeza. Fui registrada no dia 1º de março, para não pagar multa. Não tenho certeza e até hoje leio horóscopo para signo de aquário, peixes e ares. Tudo é possível. Éramos muito pobres. Minha mãe, mulher preta, mulher linda, era tratada com racismo e não foi aceita na família branca do meu pai. Ele casou com uma mulher branca e foi infeliz para sempre. Nunca me tratou como filha. Quando eu cresci, 7 anos por aí, ia me visitar fazendo piadas, sendo engraçado. Não dava nada, não queria saber de nada. Gostava de se exibir para o marido da minha mãe. E aí vai. Essa é uma mostra do conto, né, que termina, não vão ser contos curtos, mas essa história da bacia foi uma história que minha avó fez com um gato. A gente achou um gato morrendo, né, e minha avó realmente fez. Mas eu comecei a pensar, porque eu estou com essa fixação de bebês abandonados, e tão atual, né? De bebês que Muito, são muito atual. largados e da violência obstétrica, de como que as mulheres pretas, inclusive, foram muito violentadas com seus filhos, são violentadas nos hospitais. Então, eu acho que esse tem sido o meu momento de colocar a poesia, o horror com poesia, com memória, um pouco nesse caminho. Assim. Não, e tu falastes dessa violência obstétrica, né? E a Jurema Werneck, ela tem uma pesquisa fenomenal sobre a violência que mulheres negras sofreram nos partos, né? Dentro de hospitais, com um racismo absoluto e que buscou o extermínio desses corpos femininos negros, né? Então, essa tua poesia conectar com essas realidades que estão lá pesquisadas e comprovadas, né, de uma pesquisadora seríssima que trouxe todo um dossiê sobre o quanto mulheres negras historicamente, não apenas no período da escravidão, mas nessa história atual, seguem sendo
torturadas e mortas, infelizmente, por um Estado que legitima essas mortes. Então, a tua escrita e essas movimentações tuas e nossas e de tantas mulheres têm denunciado isso de uma maneira necessária e fundamental. O nosso tempo, infelizmente, ele está finalizando, mas a gente ficaria aqui contigo por horas, né, Eliana, conhecendo tanto o teu trabalho, por exemplo, dentro do Mulheres Cuidadoras, do coletivo, teu envolvimento forte com a educação, com a alfabetização, e toda a tua trajetória a partir também da poesia, que a gente hoje pôde conhecer um pouco, mas a gente sabe que esse mundo, ele ainda é maior, né? Ele ainda tem tantas outras histórias que a gente poderia aqui conhecer através da tua fala, mas fica também um convite para quem está nos assistindo a procurar o trabalho dessa grandiosa poeta, comprar os livros da Eliana Mara, inclusive, né, dessa importância também de valorizar, de ter o livro na mão dessas escritoras que vivem também da poesia, né? Viver de poesia hoje em dia não é fácil, especialmente para uma mulher negra, mas é um mundo também fascinante, porque é um momento de expressão e dessa palavra sendo lida pelo mundo afora. Então, eu queria te agradecer muito pela tua generosidade em estar com a gente, pela tua força, pela tua grandeza em estar aqui, tanto humana quanto também como poeta, e dizer que a Escola de Poesia Africana está juntamente contigo aí nos próximos caminhos, nos próximos projetos, nas próximas publicações, e agradecendo em nome da Escola de Poesia Africana e vida longa à tua obra. Muito obrigada. Tá bem, agradeço muito, foi muito bom e espero já daqui a pouco ter parceria pronta para a escola. É isso aí. Então, a gente agradecendo a Eliana Mara, foi aí mais um episódio que você acompanhou do Papo Indicado de hoje, uma ação da Escola de Poesia com episódios que estão todos diretamente aqui no nosso canal. O Papo Indicado teve apresentação minha e produção minha, Ediane Oliveira, e tem a edição e todo o suporte técnico de Nathalie Weber. Convidamos você a acessar as nossas redes sociais, pesquisando por Escola de Poesia Africana. E obrigada por ter nos assistido até aqui. Até o próximo episódio.